Shalom, tudo bem contigo? Esse é o canal Eclésia SOS. Quero já te convidar para você se inscrever no nosso canal e curtir os vídeos, principalmente aqueles que têm edificado a sua vida, né? Porque isso valoriza ainda mais o nosso canal e faz com que a gente possa alcançar ainda mais pessoas e essas mensagens possam tocar muito mais pessoas. Então, eu quero aqui compartilhar uma palavra. E nesse vídeo eu quero falar sobre como abrir mão da sua vontade para obedecer a Deus. Como abrir mão da nossa vontade para obedecermos a Deus. Mateus 16, 24 diz: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. São três coisas diferentes para seguirmos Jesus, para sermos um discípulo de Jesus. Ou podemos seguir a nós mesmos, ou seguir alguma outra pessoa, alguma outra personalidade, algum outro Deus, alguma outra crença. Mas se decidirmos seguir Jesus, Ele coloca uma condição para que possamos segui-lo. Senão não iremos conseguir seguir a Jesus, seguir os seus ensinos, seguir a sua palavra, seguir a orientação e a direção do Espírito de Deus que vem habitar na vida do cristão, daquele que entrega a sua vida a Jesus, que crê em Jesus, né? E Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, ou seja, segui-lo, se tornar um discípulo de Jesus, precisa então essas três coisas se tornar parte da sua vida. Negar-se a si mesmo se negue, tome a sua cruz e então siga-me. A terceira coisa, é sobre isso que eu quero falar hoje. Como abrir mão da sua vontade para obedecer a Deus. Porque para negar-se a si mesmo é como declarar guerra a si mesmo, a sua vontade. Como precisamos, nesses dias, confrontar estruturas de mentalidade e de comportamento em nossa vida, que estão dentro de nós, que necessitam de mudança e de transformação. Só isso, muitas vezes, nos colocará já numa zona de guerra contra nós mesmos, porque tomar a decisão de mudar, de buscar lidar com essas estruturas que precisam mudar dentro de nós, estruturas de pensamento, estruturas de crenças, muitas vezes vai gerar um processo de conflito, é como declarar guerra a si mesmo. Muitas batalhas interiores dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, têm sido travadas pelo território da nossa mente e pelo território do nosso coração. O mundo quer ter influência sobre você. O diabo quer ter influência sobre você. Demônios querem ter influência sobre a sua mente, sobre o seu coração. Muitas informações que você absorve, assimila, não traz paz, não traz alegria. Muitas notícias que você ouve vêm tentando corromper o seu coração com o medo, com a incredulidade, com tantas coisas. Então há uma batalha travada para estabelecer domínio sobre o território da sua mente e do seu coração. Muitas vezes nós temos perdido estas batalhas, temos sofrido algumas derrotas e deixado de ter alguns avanços significativos em nossas vidas, no nosso crescimento de fé, nosso crescimento espiritual. Então uma coisa nós precisamos entender, é que negar-se a si mesmo, dizer não a si mesmo, a sua vontade, é como declarar guerra para si mesmo, declarar guerra para a sua vontade, para você, porque vai te colocar muitas vezes em conflito. Você quer obedecer a Jesus, você quer seguir a sua vontade, mas terá que negar-se a si mesmo para seguir Jesus. Em Romanos 12 fala que, Romanos 12, 2, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas antes é necessário vivermos um processo de transformação. E para viver esse processo de transformação é preciso ter uma mente renovada.
E só a palavra de Deus pode renovar a nossa mente, pode nos dar uma mente que pense com um entendimento renovado a cada dia. Então, muitas vezes nós vamos procurar entrar em acordo ou conciliar como fica melhor, mais confortável, ao invés de negar a nós mesmos, negar a nossa vontade para obedecer a Deus. Então nós vamos obedecendo a Deus naquilo que é mais fácil de obedecer. Naquilo que é mais difícil, nós vamos ter dificuldade de negar a nós mesmos, porque nós vamos criar uma guerra interior, criar conflitos interior. Então é por isso que Jesus nos avisa que se nós quisermos segui-lo, nós precisamos obedecê-lo. E precisaremos então para isso negar a nós mesmos para tomar a nossa cruz. Qual é o significado de cruz? O que é a nossa cruz? A cruz era um instrumento de tortura e de morte usado para punir os mais terríveis criminosos declarados contra um império. E nos dias de Jesus, esse instrumento era bem conhecido como a mais cruel forma de punir esses que se dizia que eram declarados como inimigos do Estado, inimigos de um império, né? Então foi copiado dos gregos e romanos, né? Aderiram como um instrumento de tortura, trazido dos fenícios, dos gregos. Então a cruz as pessoas eram cravadas numa cruz pelo Império Romano como uma maneira de não somente punir os que estavam sendo torturados e mortos, mas de deixar uma mensagem para a sociedade, que todo aquele que não se sujeitasse ao império, que não se sujeitasse às leis de Roma, seria punido também de igual forma. Ou aqueles que se levantassem contra Roma, que chegasse a um nível de afronta ao império ou ao imperador, então seriam punidos dessa forma, né? Então a cruz, hoje, para nós cristãos, é um símbolo de mortificação da nossa carne, que se levanta contra a vontade de Deus e contra o Espírito de Deus, se levanta contra você, tentando tomar o trono do seu coração, o trono da sua mente, para você não se sujeitar a Deus, continuar vivendo uma vida de rebeldia, de pecados, de desobediência a Deus, e não desfrutar de tudo que Deus tem planejado fazer na sua vida, para que Jesus tenha morrido em vão naquela cruz. Então hoje nós precisamos viver o nosso processo de mortificação, né? Então há uma natureza pecaminosa dentro de nós, chamada carne, que tem raízes ainda e que precisam ser arrancadas do nosso coração e da nossa mente, né? E isso tenta nos impedir então de obedecer a Deus e nos sujeitar a Cristo, esse Deus Pai que é tão amoroso, né? Então, por isso o egoísmo, a justiça própria, o orgulho, o medo, a rejeição, a amargura, ressentimentos e tantas outras coisas semelhantes ainda têm lugar na vida de muitos de nós, né? Na nossa alma, no coração do cristão, na alma do cristão, assim como na vida de Pedro. Mesmo ele caminhando com Jesus, mas ele ainda tinha muitas coisas dentro dele que precisavam ser arrancadas, né? Então nós não podemos seguir a dois senhores, ou seguiremos Jesus e nos submeteremos voluntariamente a Ele, ou deixaremos com que a carne, a alma, o mundo tenham influência sobre nossas vidas, né? E na Mateus 6:24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, por exemplo, né? Então, enquanto nós formos senhores de nós mesmos e decidirmos obedecer à nossa vontade, e não sujeitar a nossa vontade à obediência a Deus, à sua palavra, ao seu Espírito, nós não conseguiremos seguir a Cristo e muito menos obedecê-lo. A nossa vontade vai estar seguindo e obedecendo um Senhor de cada vez. Não tem como seguir a dois senhores ou obedecer a dois senhores. Então, enquanto continuarmos decidindo fazer as coisas pelo que achamos que é melhor e não pelo que a palavra de Deus diz e pelo que Jesus está nos falando através da sua palavra, né, nós teremos sempre dificuldades, teremos um conflito de obedecer a Deus. Um dos maiores desafios enfrentados por Pedro na sua caminhada com Jesus
foi negar a sua própria vontade. Negar-se a si mesmo foi um enorme desafio a Pedro, como também a nós. E a ele foi a tal ponto de ser confrontado por Jesus. E aqui nessa passagem de Lucas 22:32, Jesus confronta Pedro e diz: quando tu te converteres, tu confirma os teus irmãos, né? Diz Lucas 22:31, 34, disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Mas Jesus então disse a Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Então Jesus traz uma realidade que Pedro desconhecia, que a vontade dele, ele achava que ele estava pronto para ser preso e até morrer por Jesus. E Pedro estava com dificuldade de receber as palavras de Jesus dizendo: você não está pronto ainda. Então, por mais que Jesus nunca deixou de declarar a Pedro o quanto amava Pedro e afirmava a vontade que Jesus tinha para a vida de Pedro, mas que Jesus tinha um chamado, na verdade, para Pedro, e que Jesus tinha uma vontade plena e maravilhosa para a vida de Pedro. Mas também sabia que Pedro precisava passar por esse processo de conversão, de mortificação da sua carne, para que ele pudesse ter uma vontade que se sujeitasse à vontade de Jesus. Nós não podemos salvar a nossa vida, salvar a nós mesmos. É isso que Jesus disse: não podeis salvar a vossa vida, né? Eu tereis que então nos sujeitar ao Senhor, que Ele irá trabalhar nesse processo para nos salvar da condenação que a carne nos coloca muitas vezes. Então precisamos entender que não podemos salvar a nós mesmos, somente Jesus tem esse poder. Para salvar a nossa vida é preciso abrir mão da nossa vontade e entregar, confiar a Ele, que certamente nos levará por um processo de mortificação da nossa carne, até que estejamos libertos dos desejos da carne e da vontade da carne. Então precisamos passar por esse processo de mortificação. E Ele vai operar em nós essa transformação. Filipenses 2, 12 a 13 diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua vontade. Então vimos aqui que existe uma vontade, mas Deus precisa operar em nós, não só colocando os desejos dele em nosso coração, para que nós sejamos libertos dos desejos da carne, mas Ele também vai trabalhar em nós e vai transformar a nossa vida. A palavra salvação aqui ela tem uma amplitude muito maior, ela vem da palavra sozo, que quer dizer muito mais do que apenas Deus perdoar os nossos pecados e nós receber a salvação eterna, mas é nós sermos salvos plenamente, sermos transformados plenamente, né? Livrados de todo e qualquer dano, né? De todo e qualquer perigo, né? Então é uma transformação completa, né? Não podemos garantir manter sã, salva e segura a nossa alma, que é a palavra sozo, né? É uma salvação completa, mas podemos conduzi-la por um processo de transformação para a mortificação da carne. E esse é o mesmo processo chamado de santificação ou consagração a Deus. Então, para conduzir a alma por esse processo de transformação, pela mortificação da carne, necessitamos então negar a nós mesmos. E isso nos põe em guerra contra si mesmo, contra a nossa vontade. Então, a luta pela transformação de quem somos, em quem Deus nos chamou para ser, ela é uma luta que se trava dentro de nós. Então precisamos sermos transformados, como diz a Bíblia, de glória em glória, ou sermos transformados por uma glória cada vez maior, que cresce dentro de nós à medida que oramos, que buscamos a Deus, que nos curvamos a Ele. A sua glória se manifesta em nós e vai nos transformando,
na imagem do seu Filho, como diz 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. E diz também Romanos 8,29, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Deus quer nos levar a buscá-lo para que a glória dele se manifeste em nós e vá nos transformando de dentro para fora, vá mudando a nossa imagem, a imagem de um homem que foi moldado pelo pecado, pela dureza de um coração. Agora Deus vai quebrantando o nosso coração, vai nos curando, vai nos transformando de dentro para fora, vai nos transformando por dentro, para que a nossa imagem ela reflita o caráter de Cristo. Como você se sentiu quando foi contrariado? Certamente, quando fomos contrariados em nossa vida, nós não nos sentimos bem. Nos sentimos em conflito, indignados, irados, tristes, né? É difícil descrever como nos sentimos quando fomos contrariados em nossa vontade ou de alguma maneira. Poucos de nós sabemos lidar bem com uma situação quando somos contrariados em nossa vontade, em nossas ideias e em nossos planos. Então, quando negamos a nós mesmos, também é como contrariar a si mesmo. Precisamos estar prontos para levar essa batalha interior da nossa alma, que precisa se sujeitar à vontade de Deus e viver esse processo de mortificação. Gálatas 5,1 diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, prepare-se para contrariar a si mesmo ou para ser contrariado por si mesmo e, ao decidir negar-se a si mesmo para seguir a Cristo. Prepare-se para travar essa batalha na mortificação da sua carne, da sua vida. Só não permaneça nessa zona de guerra sozinho. Busque a presença de Deus, que Ele trará mortificação à sua carne e te ajudará a carregar a sua cruz e sujeitar a sua vontade, e sujeitar a tua vontade à vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita, conforme diz Romanos 12:2. Então entendemos que vale a pena abrir mão da nossa vontade para experimentar a vontade dele para a nossa vida. Então, mesmo que tenhamos muitas vezes que travar uma batalha, uma verdadeira batalha, até que sejamos transformados em oração, jejuando, lendo a palavra de Deus e deixando ela trabalhar dentro de nós, levando-nos a nossa vontade a se sujeitar à vontade dele. Então, nós somos o sacrifício vivo que devemos nos oferecer a Deus diariamente, em oração, como diz Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. E Levíticos fala do fogo que arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então, esse fogo precisa ser despertado por Deus, mas nós precisamos nos oferecer a nós mesmos no altar de Deus, oferecer a nossa carne, e o fogo de Deus virá para queimar e purificar o nosso coração, a nossa mente, das influências da carne, do pecado, do mundo ao nosso redor. Então, certamente nós teremos muitas coisas para comparecer diante de Deus em oração cada dia, muitos pedidos, muitas urgências e ansiedade. Mas sobre todas elas, existe uma urgência maior, uma necessidade maior, que é o nosso coração, que é a mortificação da nossa carne, é a transformação da nossa vida, que é a busca pela presença de Deus. Até porque muitas dessas coisas que você busca diante de Deus diariamente, ou que você desejaria buscar uma resposta diante de Deus, um resultado, elas virão naturalmente pela transformação da sua vida, quando você priorizar buscar a Deus em primeiro lugar. E aqui, para finalizar, eu quero deixar 2 princípios fundamentais que nos ajudam muito nesse processo de transformação. O primeiro dele é a oração fervorosa diante de Deus. Muitas vezes teremos dificuldades de orar com fervor,
E muitas vezes o fervor se extinguirá na nossa vida de oração. Mas a oração fervorosa é fruto de uma entrega genuína diante de Deus, da vida do cristão, do coração do cristão. Então muitas vezes nós nos entregarmos sem reservas, mas com sinceridade e desejo de uma verdadeira mudança. Porque o sacrifício que temos que oferecer a Deus somos nós mesmos. Então muitas vezes tal oração se transforma num clamor por nossas vidas, né? Conforme nós podemos ver na passagem de Marcos 10, 48, 52, quando o cego clamava a Deus dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clamou por 3 vezes por sua vida, até que Jesus veio e o curou e o restaurou, e ele deixou de ser cego e ele deixou de ser mendigo. Então muitas transformações vão ocorrer na nossa vida quando nós clamarmos a Deus fervorosamente. Também em Isaías 6,5, quando ele clamou por sua vida: ai de mim que vou perecendo. Deus enviou um anjo do céu, que veio com uma brasa, purificou ele e o transformou completamente. O primeiro é o princípio que devemos todos os dias praticar, de uma oração fervorosa diante de Deus. O segundo princípio é de uma meditação bíblica na palavra de Deus. A meditação na palavra de Deus traz renovação para a nossa mente. Porque quando você lê e você pensa ou medita na palavra ou com a palavra de Deus, ela desafia você a uma mudança contínua e também transformadora. Josué 1,8 diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Feliz é o homem que é instruído por Deus através da sua palavra, tem um coração que não se inclina para o erro, para o engano, para se precipitar numa decisão. E aí a oração e a meditação bíblica da palavra vão levando você por esse processo de mortificação, de transformação. Isso causa na sua vida uma liberação tão tremenda de Deus e de muitas coisas que Deus quer fazer em você, mas também através de você e por você, para a sua glória. Que Deus abençoe a sua vida. Não tenha medo de declarar guerra a você mesmo, de sujeitar a sua vontade, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A vontade dele é grande e vale a pena. Deus abençoe sua vida.